Graça e paz a todos, um ótimo dia, um ótimo momento na presença do Senhor, e isto que é a coisa mais importante que nós temos que fazer. Bem-vindos à nossa aula de número 7. Nós vamos tratar a partir de agora os livros históricos. Por eles serem muitos livros históricos, nós vamos dividindo por partes. Vamos tratando 3, 2, 4 por vez nessa nova empreitada nossa, tá? Qualquer dúvida que você tenha, envie aqui, você tem aqui o meu e-mail para você enviar suas dúvidas, pode mandar dúvidas. Algumas dúvidas eu tenho respondido, mesmo que fora de contexto, vou chamar assim, e eu tenho mandado um adendo para explicar o que estão me perguntando, julgando eu ser de importância para todos. Todas as vezes que vocês tiverem uma dúvida, e eu quero deixar isso público, toda vez que vocês tiverem alguma dúvida e eu julgar essa dúvida muito pertinente, muito... Não que as outras não sejam, não é isso, mas é aquela dúvida mais geral, tem dúvidas mais específicas e dúvidas mais gerais. Mas todas as vezes que houver uma dúvida de cunho mais geral, eu monto um adendo e envio. Na última questão foi passado sobre o diferente, por que se usa plural em obras da carne e usa singular no fruto do Espírito Santo. Eu dei uma pequena pincelada no porquê, mas a dúvida ainda permanece, ainda há alguns quesitos a serem tratados. Já estou preparando um novo adendo, um novo material, e eu vou estar enviando para vocês. Então vamos orar agradecendo a Deus por mais essa aula. Papai amado, Papai bendito, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esta aula, muito obrigado porque nós temos o privilégio de conhecer a Tua Palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, não é apenas adquirir um saber, mas nós buscamos Te conhecer e Te conhecer cada vez mais. Obrigado por esse privilégio e que o Espírito Santo, Senhor, nos ilumine, nos capacite a buscarmos com profundidade o ensino da Tua Palavra. Assim nós oramos gratos no excelso nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Então vamos nós percorrer estes livros históricos. Vamos começando por Josué. Josué é extremamente importante porque ele é sucessor de Moisés na conquista de Canaã. Josué vem junto com Moisés o tempo todo. Josué é aquele espia que há 40 anos atrás foi naquela terra e disse que era terra para eles conquistarem, mas o povo não aceitou. E agora finalmente ele está adentrando na Canaã, na terra prometida. Josué, ele é muito importante foi sempre o braço, podemos dizer assim, o braço direito de Moisés. E agora toda a responsabilidade daquele povo todo, agora eles vão começar a travessia, primeiro do Jordão e entrar na terra prometida. Um dos grandes eventos desta travessia é atravessar o Jordão a pés enxutos. Isto é muito importante porque não é a primeira vez que este povo vê algo totalmente espetacular, totalmente sobrenatural. Este evento ele é de natureza extremamente sobrenatural. Abrir o mar, atravessar, já foi aquele evento fantástico, nunca antes visto. E agora, novamente, o Senhor para o Jordão. As águas do Jordão são umas águas muito barrentas e ele tem uma certa correnteza. Ele é parado, o povo atravessa a pés enxutos e eles chegam do outro lado na terra prometida. Esses atos são atos assim espetaculares, né? São os atos única e exclusivamente que Deus poderia fazer. E outro ponto especial é quando eles estão já a adentrar na terra prometida, e lá eles vão começar
uma nova vida, uma nova história. E agora a nação começa a se consolidar. Era um povo, eles tinham, no Sinai eles receberam a lei, então eles tinham uma carta magna e agora eles têm terra, território. E isso é muito importante, é muito significativo. Vamos ver, o autor, quem é? Nós não podemos determinar pelas escrituras, tá? Nós não vamos encontrar aquela evidência interna que explicita que Josué foi o autor. Mas quando a gente vai olhando, nós vamos ver que algumas partes, lá em Josué, capítulo 24, versículo 23, sugere que ele, Josué, ele é autor de pelo menos grandes seções, tá? Então, grandes partes do livro de Josué, ele é do próprio Josué, por essa passagem que é uma evidência interna, e é por isso que nós podemos ter esta afirmação, tá? Outras passagens não poderiam ter sido escritas por Josué. Por exemplo, a sua morte não poderia ter sido escrita por ele. Vários outros acontecimentos que ocorreram após a sua morte, tá? Que nem a conquista de Hebrom por Caleb, a vitória de Otoniel, a migração para Dan, passagens paralelas em Juízes 1, de 10 a 16, e Juízes 18, confirmam que esses acontecimentos ocorreram após a morte de Josué. Isso é sempre muito importante. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós temos uma noção, parece que tudo está acontecendo num sequencial. Por exemplo, uma coisa simples. Quando você lê Daniel, por exemplo, Daniel, você está lendo o livro de Daniel, aí você passa do capítulo 8 para o capítulo 9, como se fosse uma sequência, como se fosse algo tão natural. Entre o capítulo 8 e o capítulo 9, há um intervalo de tempo de aproximadamente 13 anos. Então, assim, é isso que é importante, porque nós vamos lendo, a impressão que dá é que está tudo contínuo ali, né? Mas nós vamos vendo que os eventos foram ocorrendo, Josué conquista a terra prometida, não como Deus o havia determinado, há uma continuidade nas tribos delas continuarem essa conquista, mas outros eventos sucessivos que vão acontecendo, nós vamos ver que já Josué não estava mais presente, mas as coisas continuaram acontecendo. Então, onde que eu vou encontrar? Dentro da própria Bíblia. De novo, são evidências internas que me confirmam aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou observando no texto que eu estou estudando, tá? Continuando, vamos nós. A data. Mais ou menos uns 20 anos da história de Israel, tá? Do momento em que Moisés transfere o poder para ele, a conquista dele e a sua morte e a subsequente conquistas das tribos até entrar o período de Juízes, tá? Eles são contínuos, contínuos. Então ele vai pegar um período de história que você vê, olha aqui, ó, de 1400 a 1375, por volta de mais ou menos uns 25 anos que isso tudo está acontecendo. Quando nós vamos vendo isso, as coisas, a gente vai tendo maior clareza dos fatos e dos eventos, tá? Qual o contexto histórico? Como já mais do que sabido, eles estão nas portas da entrada de Israel. Eles estão, a entrada do povo de Israel em Canaã. Canaã é a conquista, era a terra prometida, ali começa a terra prometida. Não era só Canaã, mas todo aquele território, ele é a promessa para esse povo. Quando nós vamos ver, como é que nós vamos ver? Canaã já era uma boa cidade, vou chamar assim, mas ela estava dividida em frações, que eram conhecidas por cidades-estados. Então, não somente era um territóriozinho, não somente era um
pedaço, não, mas era uma boa área, uma vasta área, mas haviam vários cidades-estados, então todas elas ligadas a uma cidade-sede, tá? Então essa conquista tinha que vencer a cidade-sede e estas cidades-estados mais afastadas, tá? É como um exemplo muito, o estado de São Paulo. Nós temos a capital aqui, o São Paulo, e temos os vários cidades que vão, algumas muito próximas e outras bem distantes da capital, mas todas elas compõem o estado de São Paulo, assim como outros estados e tudo mais. Moralmente, olha a situação que ia se encontrar lá em Canaã. Por quê? Essa é a grande questão. Por que que Deus permitiu que eles perambulassem, vou falar bem assim, 40 anos no deserto para adentrarem nessa terra? Porque eles estavam lá no Egito e lá eles estavam se afastando cada vez mais de Deus, por causa da religião egípcia, o excesso de deuses, o próprio faraó era um deus, era uma divindade. Então eles começaram a viver tamanha a cultura egípcia que eles estavam se afastando de Deus. Deus tira eles de lá, trata eles como um povo, dá a eles uma carta magna, prepara eles para uma terra prometida, uma terra que emanava leite e mel, mas essa terra, ela tinha pessoas que eram depravadas, anarquia e brutalidade eram comuns. Por isso que Deus estava trabalhando com eles, para que eles adentrassem e não se contaminassem com Canaã, tá? Então isso era muito importante, esta atitude que Deus estava fazendo com eles, tá bom? E ali, olha os pontos fortes que eles trabalhavam no aspecto religioso. A religião enfatizava a fertilidade e o sexo, a adoração da serpente e o sacrifício de crianças. Olha que lugarzinho ruim. Olha só que coisa forte. Se eles não estivessem preparados para adentrar a esse lugar, rapidamente se contaminariam com tudo isso. Por isso que Deus trabalhou muito forte. Um detalhe que chama bastante atenção é essa adoração da serpente. Não tem nada a ver com Eva, serpente. Não tem nada, ponto e vírgula. Você sabe que o inimigo é astuto. O inimigo, ele elabora toda uma estrutura de pensamentos, de atitudes, para que engane as pessoas. E aí, ponto. Então eles iam se deparar justamente com um símbolo dentro do contexto hebreu, em que a serpente, eles sabiam, porque eles já tinham ouvido a história de Gênesis. Aquele povo já tinha ouvido a história contada de pai para filho, em que como chegou o pecado, como que eles estavam naquela condição, quem era o Deus que estava cuidando deles, quem era esse Deus criador. Então tudo isso já estava fazendo parte da estrutura deste povo. E ali eles chegam num povo que adora exatamente aquele que simboliza o inimigo maior, né? Então todos os detalhes são importantes da gente observar quando nós estamos fazendo um estudo, tá? Vamos continuar. Qual o conteúdo? Vamos conhecer o conteúdo. Vamos lá. Ele é o 6º livro do Antigo Testamento. Alguns autores, alguns estudiosos chamam esse primeiro grupo dos livros históricos de profetas anteriores, tá? Não é um nome comumente que a gente ouve por aí, a gente ouve livros históricos, mas há uma outra vertente, há um outro ponto que os trata desta maneira. Por quê? Porque na função de governar, na função de liderar, na função de conduzir aquele povo, havia também uma função uma função de profeta. Por quê? Porque eles tinham que passar os ensinos de Deus
para aquele povo. E no conceito mais forte, o termo profeta, se você for procurar no hebraico, você vai encontrar como vidente, tá? Não é que ele adivinhava as coisas, não. É que ele recebia das divindades, aí para nós, ele recebia de Deus uma informação e colocava em prática. Quando Deus fala para Josué, ser forte, ser corajoso, eu sou contigo, a única planta do teu pé pisar, esse é o teu território, tudo isso Deus está falando a ele e ele está transmitindo esta fala de Deus para o povo. Por isso que esse termo profeta, porque ele recebe uma instrução de Deus e passa para o povo. Ele também é o que muito comumente se chama um oráculo de Deus, tá? Então esse é por isso que é conhecido por esse nome, tá? E aqui eles traçam o quê? O desenvolvimento do reino de Deus na terra prometida até o cativeiro da Babilônia. Olha como é que esses profetas anteriores estão envolvidos em tudo isso. Desde essa entrada até o cativeiro babilônico, tá bom? Então, é um período de 900 anos. Não que Josué tenha percorrido esses 900 anos, mas ele é o start, ele é o início dessa caminhada desse povo dentro da terra prometida e depois eles sendo levados cativo. Onde que nós vemos como Cristo, quando fala Cristo revelado, nós vamos falar assim, como que se apresenta Cristo dentro daquele contexto. Há 3 maneiras da gente enxergar Cristo dentro do livro de Josué. E uma delas é uma revelação direta, ou por modelos, ou por aspectos de sua natureza. Vamos ver então um pouquinho acerca disso. Lá em Josué 5, de 13 a 15, fala sobre o príncipe do exército do Senhor. Então nós conhecemos que quem é o Senhor dos exércitos, o Senhor do exército? É o próprio nome de Deus. E aí é o Senhor que está na liderança, o príncipe do exército é aquele que está, vamos por assim, tem o rei e tem o príncipe. Se Deus é o Senhor, o Filho, né? Então essa indireta, esse aspecto não está explícito, mas a gente ao ler, nós entendemos que era uma revelação gradativa de Cristo ao longo da história do povo hebreu, até se consumar com a sua presença real e física no meio deles, tá? Um outro aspecto que é importante, o próprio Josué é um modelo de Cristo. O nome dele significa Jeová é salvação. Se nós fizermos um paralelo, o que Josué fez? Conduziu o povo para a terra prometida. O que Jesus faz conosco? Ele nos conduz à terra prometida. Claro, ali é a terra física, terra material, e Jesus nos conduz para o lar celestial, para a Canaã celestial, para Jerusalém celestial. Então, é este comparativo em que Cristo é apontado, ele é revelado em Josué através do ato de Josué. Eu vou encontrar um paralelo em Jesus Cristo, tá? E por quê? Aí nós vamos ver também, lembra lá dentro de Josué, do livro de Josué, esse personagem Raabe. Raabe é alguém que vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque na história de Raabe, na subsequência dela, nós vamos encontrar uma linhagem muito importante, que é a linhagem de Jesus, tá? Então, esse fio, esse cordão que percorre todo o Antigo Testamento, começa, vou falar assim, claro que começa lá em Gênesis, mas historicamente falando para o povo, começa lá em Josué, na conquista da terra prometida, tá?
Um dos aspectos da natureza de Cristo revelado em Josué é o da promessa cumprida. De novo, este paralelo entre Josué e Jesus. Por que isso é importante? Quando Jesus consuma a obra na cruz, o que ele diz? Está consumado. Ali, toda a obra que lhe foi dada, todo o ministério, toda a incumbência que foi passada a Jesus, ele cumpriu exatamente tudo. Josué também cumpriu. Claro, como homem, falhou. Claro. Essa é a grande diferença. Ao longo da Bíblia, nós vamos encontrar vários personagens em que apontam um paralelo com Jesus. Mas nós vamos ver em todos eles as falhas humanas. Lá em Adão, o primeiro homem, ele teria tudo para ser este exemplo de Jesus. Senhor de todo aquele jardim, ele que era dominador de tudo, ele tinha tudo, mas a falha humana, Josué, a falha humana. Então, ao longo da Bíblia, o único que não falhou foi Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, né? Não falhou, não falha e não falhará. Mas a promessa cumprida qual é? Aquele povo que saiu do Egito chegou à terra prometida. Cumpriu-se o que foi dito. O que eles vão fazer a partir daí, aí já passa a ser uma responsabilidade individual. Mas aquilo que Deus prometeu ao povo, a aliança que ele fez, ele cumpriu. Ele ia continuar cuidando? Sim, ia continuar cuidando. Mas o povo ia desobedecer. Este é o grande problema. A Bíblia só tem duas palavras-chave: obediência ou desobediência. O que passar disso é mera desobediência, tá? Vamos nós. O Espírito Santo em ação, onde que nós vemos? Onde que nós encontramos essa passagem? De novo, lá em 1:5, a promessa de que seu Espírito estaria com ele para sempre. Isto é muito importante. Mais tarde, bem mais tarde, o salmista, depois você procura, ele disse assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Então, o que para eles era importante, tanto para este salmista quanto para Josué, o que ele ia fazer Josué era um estrategista, era um militar, sim, ele era tudo isso. Mas qual a grande diferença do Espírito agindo nele? Ele sempre tomaria as decisões, quando obediente ao Espírito, corretamente. Esta é a grande diferença. Quem obedece ao Espírito, e esse Espírito é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele nos conduz para a vitória sempre. Esta é a grande diferença para nós que somos cristãos. Essa diferença, ela é, vou falar assim, a absoluta, total diferença daquele que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus e aquele que se nega a querer crer em Deus e a obedecer ao Espírito Santo. Qual que era? O objetivo que era? A salvação de Israel, não foi? Salvação em que sentido? Aqui já prefigurando o que viria mais tarde, tá? Ainda eles estão assim, não tão consolidados, mas na construção, na continuidade dessa construção, Israel vai se solidificar, agora com nação, território. Olha aqui como essa solidificação vai acontecendo bonita. Primeiro, um povo. Depois, a lei, a Carta Magna. Depois, a terra. E depois sempre teve um governante, mas ali fica-se consolidado quem é o governante deste povo. Deus. Eles estavam vivendo uma teocracia.
É por isso que eles foram muito bem sucedidos. E vocês lembram que, num determinado momento, o povo não quer mais Deus como seu rei. Eles querem um rei humano. Então, o objetivo da salvação de Israel é salvação no seu sentido mais pleno possível. Eu não estou falando agora de salvação para a vida eterna, mas salvação na constituição de um povo, na salvação, na manutenção desse povo, salvá-los dos inimigos, salvá-los de todos os percalços que eles passaram. Por quê? Porque desta nação nasceria, no seio dessa nação, nasceria aquele que salvaria o mundo. Tá? Então havia um paralelo muito grande em tudo isso. Então essa salvação de Israel significa todo o cuidado que Deus teve com ela, com esse povo, para que eles atingissem a serem este povo de Deus, que no seio desse povo nasceria o Messias. Então a obra do Espírito Santo, ela é uma obra o quê? Contínua. Não te deixarei e nem te desampararei. Olha a segurança com que Josué vai para a batalha. Olha a segurança com que Josué vai trilhar percorrer esta terra prometida. Porque o Espírito Santo solidificou nele: eu não vou te deixar e nem vou te desamparar. E não é um sermão, é uma aula, mas nós não podemos deixar de o quanto isso é importante para nós, o quanto isso é significativo para nós. Na tua luta, na tua batalha diária, nas tuas guerras, né, diárias, né? Porque eu vou falar assim, tem dia que é uma verdadeira guerra, nem batalha é uma guerra. Se não for o Senhor dos Exércitos a estar adiante da batalha, se não fosse o príncipe dos exércitos, que é Jesus Cristo, não um grau menor, não é isso, meramente academicamente falando ou nomenclaturamente falando, tá? E o Espírito Santo sendo este guardião desta palavra em nós: não te deixarei, não te desampararei. Nossa, seria difícil, né, amados? Como seria? E a obra do Espírito Santo é mútua. O que é mútua? Há uma continuidade, nós temos que dar uma resposta. Nós temos que ter uma atitude. O Espírito Santo age, mas nós temos que ter atitude. Nós não podemos ficar simplesmente: o Espírito Santo vai agir por mim. Não, você tem que ter atitude, tem que ter uma resposta. Não estou falando que nós vamos ajudar o Espírito Santo, não. Mas nós temos que ouvir essa voz do Espírito Santo. Lembra de Samuel? Samuel. Aí ele ali. Ele chega lá pro sacerdote: você me chamou? Não. Lá ele volta: Samuel. Tem que ouvir a voz de Deus. Tem que ouvir. Talvez na hora a gente não perceba exatamente a voz, não entenda essa voz, mas nós temos que ter a nossa reação. Senão a gente vai ficar: não estou ouvindo nada. Olha, tem um cotonete espiritual chamado Bíblia. Fantástico, tá? Então toda vez que a gente fala: não sei se o Senhor está comigo, se não está. Cotonete espiritual, Bíblia, ponto. É o melhor que existe. Vamos nós. Pronto. O que é cooperação? Deus, aí que é uma coisa fantástica. Usem para suas pregações. Deus dá a oportunidade da gente participar junto da batalha. É Ele que faz tudo, mas Ele dá a oportunidade da gente participar junto da batalha. Sabe por quê? Porque Ele quer te valorizar. Ele quer que você se sinta valorizado. Ele quer que você se sinta pertencente à obra. Ele não quer que você receba essa obra simplesmente e pronto. Não, ele quer que você participe junto, que você sinta esta obra junto. Por isso que o evangelismo é nosso, para que a gente participe dessa obra junto. Quem faz a obra é o Espírito Santo, mas ele nos envia para que nós participemos. Isso é amor, isso é cuidado, isso é zelo, isso é providência do Senhor, para que a gente não se sentisse um nada. Até nisso ele se preocupa com a gente. Ele nos habilita a cumprir nosso chamado e a completar a tarefa ao nosso alcance. Deus não vai pedir para você fazer algo que esteja fora do teu alcance, tá? Não vai.
Tudo que está no teu alcance, ele vai pedir para você fazer. Para quê? Para que você se sinta realizado. Para que você sinta o prazer da vitória. É ele a vitória, mas ele quer que você sinta o prazer. Em tudo você vê o quanto que Deus nos ama e o quanto que ele zela por nós. Vamos nós. Na queda da muralha. Não foi aquele som que derrubou aquela muralha. Não foi a trombeta, não foi o alarido, não foi a bate-panela, não foi nada. Foi a ação do Espírito Santo. E aquela muralha veio abaixo. De novo, lá a vitória de Gibeão. Lembra quando o Espírito ele parou o sol? Enquanto eles não foram vencedores, o Senhor reteve o sol. É o dia mais comprido do universo ou da eternidade, tá? Por quê? Imagina, ele parou o sol, o que aconteceria? Tudo continuaria? Não, ele parou o universo. Como é que ele pode fazer isso? Ele é dono do universo, ele é Senhor do universo, ele que fez, as estrelas obedecem a ele, o nada obedeceu a ele. Então, tudo obedece a Deus. Para você ter uma ideia, essa é mais uma vez a prova do amor. Ele para o universo até o povo dele ter a vitória. Continuando. O esboço. Está aqui. Aqui o livro de Josué, ele é todinho fragmentado, tá? Para você ver parte por parte. Mas uma coisa que é importante, de 1 ao 9, aí é texto muito pregado, mas o que é importante, isto é o quê? Ele ouve, isso daí é importante. Não adiantava Deus falar aquelas palavras lindas para ele, mas ele não ouviu nada. Não, ele ouve, e ouvir é dar atenção e executar, tá? Não é ouvir e falar, que coisa bonita que foi dito. Não, ouvir e dar atenção e executar, tá? Vamos nós. Olha só como é que tá tudo detalhadinho para você poder ler aí, ó, tudo esboço do livro de Josué, para você poder ler, para você poder entender por partes, tá? Fazer um estudo mais profundo de Josué. Olha que gostoso toda essa divisão para você. Vamos nós. Essa divisão continua, tá? Aqui eles vão entrando, ó, possuindo a herança, eles começam a adentrar no território. A obediência traz a conquista. O que está escrito aqui? A obediência traz a conquista. O pecado traz a derrota. E Deus mostrou o resultado da desobediência, do pecado. E as consequências foram sérias, muito sérias. Lembra disso? O arrependimento traz a vitória. Quando você vai ler essa possuindo a herança, até, você vai ver que assim, como é precioso, como que até na conquista material tem a ver com obediência e arrependimento. E pecado. Como é que alguém pode conquistar território, conquistar coisas materiais no pecado? Não pense que as pessoas que... mas eu conheço um fulano. Lembra do Salmo 73? Leia o Salmo 73. Salmo 73 vai dizer exatamente isso. De pessoas que se esbanjam, né? Se vangloriam naquilo que possuem e manifestam e alçam sua voz contra os céus, e ali eles vão se mostrando poderosos, né, aos seus olhos, e aí aquele que começa a falar dos homens, eu sei que Deus é bom para Israel, mas quanto a mim, meus pés quase vacilaram. Ele tá numa angústia, ele está numa luta, mas quando ele vai continuando vendo, até que entrei no santuário do Altíssimo e atinei para o fim deles. Então eles podem ter toda essa aparência de vitória, mas é uma aparência de vitória. Só aquele que obedece a Deus verdadeiramente tem a vitória. A lei traz a bênção. De novo aí, ó. Por que isso que é importante? Porque a obediência à lei, se eu não sei o que obedecer, fica difícil. Quando eu sei o que obedecer
e eu obedeço, então eu vou falar assim, eu tenho as bênçãos, eu tenho as benesses desta obediência, tá? Território do Sul, aqui, olha, se deixaram enganar, foram avisados que não era para fazer parceria com ninguém, foram avisados que era para dizimar tudo, gado, dizimar pessoas, dizimar tudo. Ai, mas parece tão absurdo uma coisa dessas. Mas lembre-se. Primeiro, quando a gente vai pensar, quem é o povo cananita? O povo cananita que vai pegar toda essa região que vai o norte do continente africano e descendo por dentro do continente africano, é toda a descendência de Cão. Lembra de Cão, filho de Noé? Ali há uma maldição, ali na genealogia, na subsequência dos filhos de Cão. Está aqui um problema. Lembra que eu falei que a religião deles era todas voltadas para a fertilidade e o sexo? Eles adoravam quem? A serpente. Parece que tudo era contra aquilo que Deus estava tentando trabalhar naquele povo. Por isso que Deus fala, limpa esse território. Mas eles não foram muito obedientes, não. Aliás, a desobediência é um fator comum das pessoas, né? Como as pessoas gostam de desobedecer. Mas os milagres trazem a libertação. Deus continua agindo. Deus não abandonou seu povo, não. Deus age o tempo todo. Isso. O território do norte, revisando os territórios conquistados, eles olharam o território, viram o que estava acontecendo em tudo ali. A divisão, os reis do território ali que estavam conquistados, todas as decisões que tiveram que tomar, todos os enganos, todas as falhas do povo de novo. A gente precisa aprender a obedecer a Deus. Aquela terra conquistada, ela é distribuída. As partes ainda não conquistadas, aí começa algumas coisas para a gente pensar. O que Deus deu ordem? Até onde a planta do vosso pé pisar é território vosso. Mas eles tinham que ir eliminando os inimigos da frente. Josué faz uma boa caminhada, mas depois na divisão, cada tribo deveria continuar essa caminhada, nesse avanço, nesse eliminar os inimigos de Deus. Mas não foi assim que aconteceu. Eles foram caminhando e foram fazendo alianças, foram fazendo pactos com povos que Deus não queria que eles fizessem nenhum tipo de pacto. E tudo isso trouxe umas consequências muito sérias. Então nós vamos ver como é que toda essa herança foi distribuída, como é que cada tribo pegou uma parte. Quando vocês têm no mapa, eu já passei o mapa para vocês, dá uma olhadinha no mapa, ali os territórios, como estão colocados, tá? As tribos que receberam, cada um, e você tem ela toda especificada nos seus devidos capítulos, nas suas partes, tá? As tribos restantes recebem a outra parte. E um pedaço dessa terra também fica para Josué, tá? Vamos nós. E aí começa alguns detalhes muito importantes. A criação de cidades refúgios, como é que os levitas iam, o que era uma cidade refúgio? Quando acontecia eu vou chamar assim, um acidente. Eu não queria fazer mal para alguém, mas acidentalmente aconteceu. Para que não houvesse aquela famosa lei, o olho por olho, dente por dente, então havia essas cidades refúgio, onde eles eram ali protegidos, ali não podiam ser mortos, ali não podia acontecer esta execução dessa sentença. Tá? O propósito primário era esse, depois ela perdeu toda essa conotação, começou a virar um outro ponto, muito triste tudo isso. E os levitas não teriam a sua terra, mas eles seriam sustentados, tá? Isto também está todo expresso dentro do esboço de Josué. Na parte final,
Eles começam a discutir qual vai ser o futuro, como é que vai ser o caminhar deles. Porque qual foi o grande problema? Moisés preparou Josué. Josué não preparou ninguém. Quem iria governar? Quem iria liderar aquele povo todo? Apesar de só as tribos terem um líder, mas quem iria dar continuidade? E na morte desse líder, quem aglutinaria todo esse povo? Eles começariam a ficar extremamente independentes. E isso causaria um grande dano àquela nação. E isso foi uma grande preocupação de Deus para com eles. Josué não preparou um sucessor. E aí nós vamos ver o que vai suceder após isso. Tá? Então, a bênção da tribo do leste, uma explicação para o altar. Olha, já estão na terra prometida e já começa o preparo para o uso do altar. Tá? Então, esse detalhe é muito importante. O discurso final e a sua morte. No capítulo 23, ele aconselha aqueles líderes que ele havia deixado, estavam ali, mas ele não separou, não preparou um líder que fosse ao lado de. Assim como Deus chamou Moisés para liderar aquela nação e disse para Moisés que Josué seria aquele que continuaria, Josué não preparou, não ouviu a Deus no preparo de alguém que conduzisse aquele povo todo. Não precisaria ser o rei sobre aquele povo, mas precisaria ter um tal como Moisés, um tal como Josué, que coordenasse o povo, que orientasse o povo. E isso era muito importante, tá? Por quê? Porque logo em seguida ele lança um desafio de tudo aquilo que viria para frente. O que eles teriam pela frente, os seus desafios. E um dos grandes pontos que ele finaliza, ou que ele dá uma ênfase muito grande, é quando ele decide, diante daqueles que eram líderes, mas líderes menores, vou chamar assim, quando ele afirma, escolham hoje a quem sirvais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele diz casa, ele não está falando apenas ele, a esposa e os filhos. Ele está dizendo toda a descendência dele servir ao Senhor. Porque isto é extremamente importante, porque ele sabe que ele está morrendo e ele teme para que o povo se desvie. E isto acabou acontecendo seriamente, né? Ele morre e ainda tem alguns... O que vem depois disso? O que acontece? Josué morre, as tribos estão formadas, lá as 12 tribos estão formadas. Não há um líder que aglutina, não há um líder que seja o cuidador geral, vou chamar assim, o organizador de todos eles. E aí começa a haver discussões, começa a haver problemas, não há quem harmonize as situações, e Deus prepara juízes. O que são? Quem são? Por quê? Tudo aconteceu. Os juízes foram criados, estabelecidos, melhor falando, quando Josué não prepara alguém para coordenar aquele povo todo. Então, os juízes acabam sendo estes orientadores, tá? Então, dentro do que nós podemos ver de juízes, nós vamos ver algumas das cenas mais fortes, cenas muito impactantes, né? Essa aqui é uma cena de Sansão, nós vamos conhecer algumas pela primeira vez reinando, governando, instruindo mulheres. Aí, quando alguma mulher falar que a Bíblia é machista, mostra mulheres para eles, mostra as mulheres da Bíblia, né? Mostra juízes para eles, tá? Fala, olha, leia. O problema das pessoas que falam que a Bíblia é machista nunca leram a Bíblia, nunca leram. É por isso que eu falo essas asneiras. Agora eu vou te falar uma coisa muito séria. Eu li isso e eu gravei na minha vida e eu falo para as pessoas.
Não, é mais ou menos isso. Não discuta com eu vou por assim, alguém que não queira saber. Na realidade, assim, não discuta com um idiota, ou não discuta com alguém que não tem bom senso, que você corre o risco de se tornar igual. Aquela pessoa que não tem bom senso, você não vai trazer para ter bom senso. O risco é você perder o teu bom senso e se tornar um igual. Então não discuta. Quando a pessoa fala a Bíblia é machista, fala, você já leu? Já leu? Se não leu, então não tem o que discutir. Vai discutir o quê? Amém? Obrigado. Vamos nós. Juízes, tá? Então vamos ver o que é, quem são os autores. Primeiro, desconhecido. É bem complicado. Por quê? Nós temos um bom tempo decorrente, várias situações, vários aspectos mostrando em ângulos diferentes. Por isso que nós não temos alguém que nós podemos afirmar categoricamente, olha, tal pessoa escreveu. A gente pode imaginar fulano, pode imaginar assim, mas não temos confirmações. Quando nós colocamos Juízes em data muito posterior ao fato, aí nós podemos correr um risco de desconectar a inspiração do Espírito Santo, tá? Isso é muito importante. Então, assim, quem capacitou o autor foi o Espírito Santo. Se eu falo que isso aqui é produto de uma pesquisa, meramente pesquisa, sem ação do Espírito Santo, porque Lucas faz isso, que ele vai pesquisar, mas ele permite que o Espírito Santo haja nele, tanto é que Lucas é um grande homem de Deus, basta ver as ações dele dentro do próprio Evangelho relatado em Atos, toda essa participação dele. Então, nós não podemos tirar o Espírito Santo. Se eu coloco alguém que pesquisou apenas e escreveu, ele é meramente uma história e não uma ação do Espírito Santo. E isso é muito importante. Apesar de eu não saber quem é, eu tenho a plena percepção da presença do Espírito Santo sobre o autor, tá? Então o que ele faz? Ele cobre um período da morte de Josué até a instituição da monarquia, tá? Então o povo não começou a ficar, como é que fala? Não obedecer. Tinha um juiz aqui, um outro depois, o povo fazia mal perante os olhos do Senhor, levantava outro juiz, ajudava moral, emocional, espiritual e até territorialmente, porque os juízes foram para a guerra, mas quando esse juiz cessava, de novo o povo caía. Aí eles começam a querer mudar. Nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E aí eles não querem mais o governo de Deus sobre eles, que se chama governo teocrático, e que começaram a querer um governo monárquico, humano, tá? Então cobre um período da morte de Josué até a instituição da monarquia, tá? Então o que dá uma ideia, tá vendo? No período inicial da monarquia, algumas coisas apontam para que foi escrito Juízes, tá? Saul foi coroado, né, rei, por exigência do povo, o povo que escolheu. Deus queria escolher um rei. Tá bom, vocês não me querem? Eu escolho um rei para vocês. Não, nós queremos escolher. Qual foi a decisão deles? Eles escolheram alguém pela aparência. Saul foi escolhido pela aparência. Amados, esse é o maior problema. As pessoas ainda escolhem pela aparência. Ainda decidem pela aparência. E isso é muito sério. Vamos nós. Em 17:6 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Pronto. Só então, essa evidência interna me aponta que foi escrito antes da monarquia, tá? Então são detalhezinhos que vão me dando uma clareada para eu saber quando que ele foi escrito, o texto. Então, bem no período inicial mesmo da monarquia, poderia caber plenamente, tá?
E aqui, a declaração de que os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje, em 1:21, aponta para um período anterior à cidade conquistada por Davi. Tá? Então não havia, ainda Davi não tinha conquistado, então são provas que Juízes foi escrito bem dentro do próprio período de Juízes. Isso é importante, de novo explico, é importante por quê? Porque quando um livro é escrito muito a posteriori, muito tempo depois, ele pode levantar suspeitas. Por quê? Historicamente, eu estou falando na parte espiritual, porque alguém pode falar, ele pegou dados e compilou esses dados. Alguns podem ser verdadeiros, outros não. Por isso, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não tem erro. Tá? Então isso é muito importante. Então o próprio Deus permite evidências internas para mostrar que aquele livro foi feito dentro daquele período e tem a ver com aquele período, tá? Não é uma história que, como nós vamos ver um dia, dentro do nosso estudo, nós vamos ver os livros apócrifos, os pseudepigráficos. Eu vou fazer um pequeno adendo sobre eles, para que vocês tenham uma noção que são esses livros que não têm credibilidade, tá? Então, aqui essa evidência interna dá uma credibilidade ao texto. Continuando. Qual o contexto histórico? Pronto, algumas coisas que são importantes. Um período extremamente o quê? Caótico, tá? Na liderança de Josué, Israel conquistou e ocupou de forma geral, mas grandes áreas ainda permaneceram para ser conquistadas pelas tribos, individualmente. O que aconteceu? Não foi feito. Não obedeceram. E o que acabou acontecendo? Começaram a haver pactos entre o povo de Deus, entre aquela tribo e o povo que morava no lugar. E aqui uma frase muito forte de Juízes: cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Portanto, não havia uma liderança, cada um achava que estava correto. Aí começaram a servir o quê? Deuses estranhos. Deus entregava ele na mão daqueles povos que estavam ali. Aí eles se arrependiam, clamavam o Senhor. Aí o Senhor levantava um juiz. E o juiz ia lá e era um líder. Juiz é essa ideia de líder. Tá vendo aqui? Eu grifei para vocês, mas vocês vão, na apostila de vocês, grifem. Estes juízes eram militares e civis. Juízes não olha apenas retroativamente para a conquista de Canaã, mas registra as condições de Canaã durante esse período, tá? Então, o que eles vão fazer? Esses juízes que vão estar aqui atuando, eles vão agir como se fossem um rei, tá? Já preparando esse momento em que entraria a monarquia, porque Deus é onisciente e sabia, né? Conhecia aquele povo e sabia onde que aquela história ia terminar, tá? Qual o conteúdo? 3 sessões principais nós vamos encontrar. Dentro do prólogo, as narrativas e o epílogo, tá? Tá dividido exatamente desse jeito o livro de Juízes, para você ler de uma maneira mais prática. Aqui vai mostrar, né, a conquista incompleta da terra, que eu falei, e Deus dá uma bronca nesse povo. Deus chama atenção. É aquela história de um pai que ama o seu filho. Chama atenção para eles voltarem a serem o povo de Deus, para eles voltarem para aquilo que era de Deus, para eles não se perderem. Aqui, do 2:6 a 3:6, os caminhos rebeldes de Israel. Eles estavam dentro da terra prometida, tá? Eles viram o mar se abrir, viram como Deus ajudou eles 40 anos no deserto, viu o Rio Jordão parado para eles atravessarem. E aí começou a acontecer o quê? Apostasia, opressão, arrependimento e libertação. Esta era a ordem que acabava. Vem a libertação. Aí eles caíram na apostasia, vinha a opressão, arrependimento, a libertação.
Passava um tempinho, apostasia. E o que é apostasia? Era negar a Deus. Eles faziam pactos com outros deuses. Eles passavam a servir outros deuses. Isto é apostasia. No Novo Testamento, a apostasia tem um cunho totalmente diferente, tá? Existe apostasia? Existe. Se ela está na Bíblia, é porque ela existe, tá? No Novo Testamento, eu vou tratá-la de maneira ali, pertinente. No Antigo Testamento, a apostasia era quando o povo deixava de servir a Deus e passava a servir outros deuses. Deus punia, Deus mandava um povo opressor, eles se arrependiam, Deus levantava um juiz, esse juiz agia e libertava o povo. Passava um tempo, esse ciclo, esse era uma espiral, não era nem um ciclo, era uma espiral contínua, tá? A parte a principal do livro tá aqui, ó, de 3:7 a 16:31, tá? Tá aqui, os israelitas faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Fazer o que era mal é apostasia. Está aqui, eu estou explicando. O Senhor entregava nas mãos dos inimigos, opressão. O povo de Israel clamava ao Senhor, arrependimento. E em resposta, o Senhor levantava alguém que libertava. E aqui é importante, quem agia? O Espírito Santo. Tá? Isso é importante demais. Quais são os juízes? Otoniel, Eude, Débora. Débora é nome de mulher, né? Débora, uma juíza, alguém que foi líder do povo, uma mulher. Tá aí, ó, para quem fala, tá aqui, ó. Gideão, Jefté e Sansão. Esses daqui foram os juízes, tá? Então aqui, os juízes maiores. Aqui, quando a gente fala juízes, outros juízes houveram, claro, tá? Sangar, Tolá, né? Para não falar Tolá, Jair, Ibissã, Elon e Abdon, conhecidos como juízes menores. Um 13º personagem, Abimeleque, ele está envolvido nessa história de Gideão, tá? Então nós temos nesse contexto todo juízes maiores e menores. O que é? Pelo que se informa acerca deles. Não é porque fez mais ou fez menos. Nós não temos muita noção daquilo que exatamente foi feito. Nós temos grandes ação de Débora, Gideão, Sansão. Nós temos sim, mas eles são muito mais conhecidos, muito mais material escrito. Os outros foi pouquíssimo escrito, tá? E nós não temos. Talvez eles possam ter feito um grande feito, mas não no seu contexto geral para a nação. Pode ter feito um grande feito meramente circunstancial. E isso não faz deles pessoas menores, tá? De menos capacidade, tá? Porque nós vamos encontrar semelhantemente em profetas maiores e profetas menores. Esta classificação é nossa, não é de Deus e não é da Bíblia. Olha, juízes maiores e juízes menores. Não, tá? Não há essa classificação. Essa classificação, ela é didática, acadêmica, tá? 2 histórias são acrescentadas, tá? Aqui. Qual é o objetivo? Descrever toda a corrupção religiosa e moral existente nesse período, tá? Então, o que eles queriam é mostrar a que ponto a podridão deles chegou, a que ponto eles agiram de forma errônea, forma contrária a Deus. Até que ponto eles fizeram tudo isso? E isso nós estamos vendo dentro do livro de Juízes. Um detalhe importante, aqui ó, toda a corrupção na religião de Israel, uma forma pagã de culto ao Senhor, foi adotada pelos danitas, a tribo de Dan, quando eles abandonaram o território, eles como por herança e migraram para o norte de Israel. Tá aqui ó, eles estabeleceram um outro rito, um outro culto, uma forma totalmente contrária ao que Deus havia estabelecido. Está ali no texto, dá uma lida para você ver o tamanho vou falar assim,
da afronta a Deus, tá? Aqui, a segunda história, toda a corrupção moral de Israel, tá? Olha só, a infeliz experiência do levita em Gebiá, o propósito no final de ilustrar a consequência da apostasia, tá? Então, como eles estavam distantes. Estas palavras mostram toda uma anarquia, tá? Por que anarquia? É não rei, não monarca, não um senhor, tá? Quando diz não havia rei em Israel, não apenas não havia um rei humano, e não havia de fato, mas eles não queriam ter Deus como rei. Então eles não aceitavam. Então não havia no sentido deles não quererem e não ainda ter sido designado um rei sobre eles, um rei humano, tá? Já o Espírito Santo, todos os atos heróicos que nós vamos ver, Otoniel foi uma ação do Espírito Santo, Gideão, ação do Espírito Santo, Jefté, vocês estão vendo? Tudo ações em que Deus levanta eles para eles libertarem o povo, tá? O povo extremamente desobediente, tá? E Sansão, aquele que na sua força gigantesca, na sua, vou falar assim, um homem extremamente forte, mas extremamente vulnerável. Lembra da história dele, Sansão e Dalila? Mas ele se redime e faz assim, um feito gigantesco, quando ele mata os filisteus, quando ele está naquela festa e rompe aquelas colunas, e ali ele provoca uma mortandade significativa, mas mostra, acima de tudo, o poder de Deus. O esboço de Juízes está aqui, toda a história deles, todo detalhe por detalhe, tá? Eu fragmento isso aqui para vocês, para que vocês possam ler por partes e entender cada parte do livro. Aí nós vamos ter que ler a Bíblia toda. Ao final desse curso, com certeza vocês terão lido a Bíblia toda. Então vai ser, ou quem já leu, parabéns, vai ler novamente, e quem nunca leu vai ter o privilégio de lê-la de uma maneira estudada, tá? Então, muito bacana tudo isso, tá? Então aqui, ó, toda a história, todos eles, tá vendo? Aparece aqueles juízes tratados como menores, né? Mas todos os juízes que nós havíamos mencionados, aqueles de grandes feitos e outros com feitos talvez não significativos, talvez com algum significativo, mas não para a nação como um todo, tá? Então, de novo, apostasia parece a palavra-chave de Juízes, e é realmente a palavra-chave. Lembra daquele ciclo? Apostasia, opressão, arrependimento, libertação. Esse era o ciclo de Juízes. Aliás, é o ciclo até os dias de hoje, em todo o mundo, vai. De novo, atrocidade em Gibeá. Leia isso daqui, olha, é um absurdo, mas leia. Conheça um pouco dessa história maravilhosa que Deus escreveu através desses homens. Tendo dito tudo isso, vamos para um outro livro. Vamos conhecer o livro de Ruth. Alguém vai perguntar, por que Ruth está no livro, né? Está na Bíblia. Uma historinha assim. Parece mais historinha de casamento, né? Do que propriamente... mas vamos conhecer um pouquinho, né? Nós vamos conhecer alguns... Eu pus essas ilustrações meramente para ser assim, como diz, um toque, né, na coisa, mas é meramente para ilustrar, tá? Bem isso mesmo, é uma ilustração. Pronto, vamos conhecer Ruth. Primeiro, quem é o autor? Olha só, de novo, há uma briga danada quanto à data do livro, mas o cenário é bem conhecido. Onde que eles estão? Na época dos juízes. Por quê? Detalhes. Leiam o livro, vocês vão ver alguns
bem claro, alguns detalhes que estão no livro de Ruth eram muito pertinentes à época em que Juízes estava não somente sendo escrito, mas estava acontecendo, o período histórico em que Juízes está acontecendo, tá? Alguns, né, dentro da tradição rabínica, assegura que foi Samuel que escreveu o livro na segunda metade do século XI a.C., tá? Por quê? Porque alguns dizem que há evidências na linguagem da obra, né, que são mais recentes, são mais de um outro momento, tá? Por exemplo, onde que se baseia, tá? Não tem isso na língua hebraica, na língua que foi escrito esse material. Você conhece uma palavra na língua portuguesa, você? A palavra você, ela vem de vós mecê. Então, uma pessoa do século retrasado, lá por volta dos anos 1900, coisa assim, ele não entenderia o você, o que é você? É vós mecê. Então, hoje em dia nem é VC, né? Hoje não é nem mais você, é VC. Pronto, já encurtou. Então, se escrever vós mecê, manda uma mensagem no Zap, vós mecê, você vai ver o que vão te responder, tá? Então você vai ver só. Por quê? Então é a mesma coisa. Então algumas evidências na linguagem, alguns detalhezinhos nos costumes, tal, eram mais próprios daquele momento. Então Samuel, alguém, né, a tradição rabínica fala que foi Samuel que escreveu. Você olha, são eles. Nós não temos evidências tão fortes, nem interna e nem externa, tá? Alguns podem achar, tá vendo? Ó, é razoável. Testemunhou o declínio do reinado de Saul e foi devidamente escolhido para ungir Davi no trono. Isso aqui é fato, nós sabemos disso. Então ele estava vendo, presenciou o final de Juízes, a ascensão de Saul, o declínio de Saul e o chamado para o reinado de Davi. Quem escolheu Davi foi Deus. Quem escolheu Saul foi o povo, tá? Aqui. Bom, vamos falar um pouco da história. A história é bonita, né? Quem já leu Ruth vai ver, a história é muito bonita, é muito interessante, tem trechos muito bacanas, é um livro extremamente de um ensino espiritual gigantesco e de uma profundidade, se a gente for perceber, a ação de Deus na vida das pessoas. Essa é a parte mais significativa que nós vamos ver, tá? Então dá uma lidinha nesse livro de Ruth que vai ser muito gostoso, tá bom? Aqui, de novo, como é que... Boaz, por quê? Olha o que Boaz faz, ele acolhe uma pessoa, ele compra o direito dela, aí é que vem redimir, tá? Boaz redime, e aí o que é redimir? Por que o Senhor nosso Deus, o Jesus Cristo, é o nosso remidor na realidade, né? O que ele faz? Ele paga um preço para dar liberdade a. Jesus Cristo pagou o preço para dar liberdade a nós. Isso é muito, muito importante. Então Boaz paga o preço. Ele compra para dar a liberdade. E isso é essa pré-figuração de Jesus, tá? Tá aqui a função do parente remidor, aquele que redime, né? Traz esta de uma maneira assim, ele compra a minha sentença ou paga pela minha sentença, tá? De novo, as ações de Boaz efetuam a participação de Ruth nas bênçãos de Israel. Incluem ela onde? Na linhagem familiar do Messias. Tá vendo? Então Ruth não é tão simples assim.
não é uma historinha bonitinha para se contar em casamento, né? Porque a pessoa gosta desse pedaço do casamento. Mas não é só para isso. Não. É muito profundo. Nesta ação de Boaz, e não é sem sentido que tudo ocorre, aí nós vamos ver a plena ação de Deus, a plena direção de Deus, né? Nesse sentido que tudo caminha para essa concretude do que? Dela fazer parte da linhagem familiar do Messias, tá? Então aqui as passagens, Efésios 2:19, João 1:14 e Filipenses 2, de 5 a 8. O esboço, uma família hebraica em Moabe, começa ali. E você, quem leu, lembra que eles saem, né? Eles vão para uma outra terra, e ali acontece, morre o marido os filhos desse casal, ela fica só com as noras. Parece uma história assim, de cinema, mas ela é muito mais linda do que uma história de cinema, muito mais linda, muito mais perfeita. Aí vamos mostrar todo o sofrimento desta mãe que perde não somente o esposo, né, mas também os seus filhos e tudo mais. Aí eles vão voltando. Para quem gosta de pregar, Belém é Betlehem, é casa de pão. E eles saem da casa de pão para ir para Moabe. Quem quiser saber sobre Moabe, estude um pouquinho. Depois me manda uma pergunta: qual a origem desse povo moabita? Aí nós vamos ver olha o tamanho da discrepância. Estão lá na casa de pão e vão buscar pão lá em Moabe. Tudo isso tem a ver com esse livro, é muito bacana. Eu sei que vai vir pergunta para mim sobre isso, mas tudo bem, vamos nós. Ela é uma mulher humilde de campo, por isso que aquelas imagens que você viu, ela no campo de Boaz, a generosidade, a proteção dele, como é que ele agiu, como é que ele tratou. Ele poderia muito bem ter-la tratada como uma mera escrava, como uma mera... ou então alguém que ela não tinha, uma fugitiva. Ele poderia ter feito, ele era um homem poderoso. Não, ele mostrou amor, ele mostrou compaixão. Isso daí é muito importante, tá? Noemi, ela que tinha amargurado o seu coração, ela que tinha reclamado que Deus tinha deixado ela reconhece a bondade de Deus, ela vê a ação de Deus, tá? Quando nós vamos ver isso, aí o que vai acontecer depois disso? O inesperado, né? Aquilo que a gente pode falar assim, não, onde que vai caminhar isso? Caminha para o plano de Deus, o perfeito plano de Deus, a direção que Deus dá, o encaminhar que Deus dá. Deus nunca falha, ele planeja tudo milimetricamente calculado, tá? Então, a orientação de Noemi, a obediência, de novo, a palavra-chave, olha aqui, grifem sempre, todas as vezes que entrar obediência, com certeza tem uma recompensa. Todas as vezes que vocês verem obediência, alguém que foi obediente, tem uma recompensa com certeza absoluta. Isso aí é condição sine qua non, tá? Boaz, ele é parente, mas ele é remidor. Ele paga pelo direito de, ele compra a sentença de, tá? Tá aqui, ó. Ele é um remidor escolhido por Deus. Casamento de Boaz com Ruth. Olha como é que vai. Olha para onde conduziu. Alguém que está numa condição de extrema penúria, perdeu tudo contra, perdeu o sogro, perdeu o cunhado, perdeu o marido, a outra cunhada foi embora, voltou para o seu povo, tá só ela e a sua sogra. Olha o relacionamento. Quer conhecer um pouco o que é um relacionamento nora e sogra? Tá aí, tem que ler Ruth. Tem que ler Ruth. Todo o amargor de Noemi, que ela ajudou Noemi a suportar tudo aquilo, toda aquela dor com amargor, né? Com toda a bênção de Deus sobre Noemi. Deus não. Você pensa que Deus esquece dos seus filhos? Não, nunca. No primeiro momento ela está com um amargor danado no seu coração e depois ela vai ver toda a bênção de Deus sobre ela e é manifesto esta bênção, tá? E aí começa o quê? A genealogia de Davi.
Olha que interessante. Daí é que vem surgir este que vai ser o rei Davi, que vem a linhagem do Messias. Então, quando você pensar sobre isso, pense com profundidade sobre isso. Estude esses livros, estude esse material com profundidade, porque eles são muito, muito especiais. Começa a história deste povo. Que Deus abençoe e até a próxima aula com fé em nosso Deus. Um grande abraço a todos.